Clã Hyuga, um dos clãs mais subestimados durante toda a obra de Naruto. O clã Hyuga no quesito doujutsu, ele sempre foi um clã muito subestimado. Até mesmo porque no quesito evolução natural, o Byakugan é um dos doujutsus mais poderosos de toda a obra. Desde o início do Naruto clássico, nós vemos que o clã Hyuga ele tem um enorme apreço por todos de Konoha e pelo mundo ninja. Tanto que a Vila da Nuvem quase conseguiu roubar a Hinata por simplesmente querer a genética do Byakugan em sua vila. O clã Hyuga em si possui poderes visuais, porém o poder do foco do clã Hyuga com o Byakugan sempre foi um taijutsu muito mais preciso e letal, sempre procurando a agilidade e rapidez em finalizar o inimigo e também a eficiência. Um fato curioso é que em Boruto nós vemos que bastou apenas um único Tenketsu de chakra preciso para Himawari conseguir nocautear a Kurama e o Naruto ao mesmo tempo. Em si, o Byakugan ele tem um poder enorme o qual nunca foi muito bem explorado e nem difundido em toda a obra. Sendo assim, o Byakugan ele tem uma sensação de um doujutsu muito nerfado ou de um doujutsu muito fraco comparado ao Sharingan nas suas versões base. Enquanto o Sharingan consegue copiar os movimentos do adversário, aplicar genjutsus e copiar os jutsus, o Byakugan tem uma visão a longa distância que varia de usuário para usuário, também tendo toda a visão do sistema de chakra do oponente, o que permite que com apenas um golpe ele possa nocautear ou até mesmo matar o oponente. Um dos feitos mais bizarros e absurdos que a gente conseguiu ver do próprio Byakugan foi com a Kaguya Otsutsuki. Ela conseguiu repelir o Hamura com uma onda de choque do seu Byakugan. E o mais bizarro disso é que ela conseguiu ainda ter uma espécie de visão do passado e do futuro com o Byakugan. Se ela tivesse consumido o poder da árvore Shinju e ter despertado o Rinne Sharingan, ela não conseguia ter as informações em tempo real do que estava acontecendo. Tanto que ela sabe que o Hagoromo e o Hamura, eles foram até a árvore Shinju e principalmente sabia que o Hagoromo, ele estava treinando Senjutsu para poder enfrentar ela. Um pouco no posterior da história, consequentemente na linhagem do líder do clã Otsutsu, nós vemos que a linhagem do Hamura e dos Hyugas são os que menos têm o poder diluído. Sendo assim, o único doujutsu que conseguiu manter um padrão durante todos os milênios. O Sharingan por si só, ele é uma genética à parte do clã Otsutsuki, sendo despertado pelo Hagoromo e passado ao Indra. O Rinnegan, ele não é uma evolução natural do Sharingan. Para atingir o poder do Rinnegan, naturalmente, você deve possuir o poder do chakra do Indra e do Ashura. E aí sim você consegue despertar o chakra do Hagoromo Otsutsuki para aí sim você despertar o Sharingan. Foi exatamente assim que o Madara despertou o Rinnegan antes da sua morte, tendo o poder de Indra em si e utilizando o poder de Ashura, que era composto das células do Hashirama, que era a reencarnação do Ashura. E o Sasuke lá na Quarta Guerra Ninja conseguiu despertar o seu Rinnegan juntamente com o chakra do Hagoromo. Então, se nós levarmos em consideração o poder dos dois doujutsus ao limite na sua evolução natural, o Byakugan se sobressai com o Tenseigan, porque o Mangekyo Sharingan, ele possui um poder ofensivo muito mais destrutivo, tendo o Susanoo e as habilidades exclusivas de cada olho, como o Kamui, como o Amaterasu, como também o Tsukuyomi. Então por isso que não dá pra falar que o Byakugan com o Tenseigan ele se torna superior. Enquanto isso, o Tenseigan ele pode criar uma rajada de Gudoudamas com o estilo poeira para conseguir obliterar até mesmo a alma do adversário. Pequeno detalhe, quando você desperta o Rinnegan, principalmente no caso do Madara, ele não virou o Rikudo, ele simplesmente despertou os olhos do Rikudo. Para ele conseguir despertar o poder de conseguir criar as Gudoudamas, ele precisaria do poder do Jubi, a qual nós vemos que o Naruto ele conseguiu criar as Gudoudamas, o Madara conseguiu criar as Gudoudamas só depois de ter o poder do Rikudo. Nesse caso, somente o Rinnegan não daria para criar, o que se a gente for se colocar numa balança, dá um ponto extra pro Tenseigan. Ah, André, mas aí é contar com o poder Otsutsuki. Sim, galera, de fato é contar com o poder Otsutsuki, porque até mesmo o doujutsu do Byakugan, ele é originário do clã Otsutsuki, ou seja, independente de quem seja do clã Hyuga, o Byakugan ele continua sendo um doujutsu originário do clã Otsutsuki. E lá em Boruto, em todas as evoluções dos Otsutsuki, nós vemos que o Byakugan ele se manteve presente, porém numa forma evoluída, entre aspas, sendo o Byakugan dourado. Tanto no Momoshiki quanto no Arashiki nós vimos essa evolução do Byakugan dourado, mas ela não mostrou nenhuma diferença dos poderes do Byakugan comum. Se teve alguma coisa, não foi demonstrado pra gente. E já que a gente falou desses dois, do Arashiki e do Momoshiki, me veio um pensamento na cabeça. Como que foi parado o tempo pelo Momoshiki, lá em Boruto, quando ele foi marcar o Boruto com o Karma? Será que foi poder do Rinnegan dourado ou foi simplesmente um poder do Byakugan? Lá no Naruto clássico, nós vemos que o Neji ele utiliza o poder dos seus pontos de chakra para poder conseguir executar um dos golpes mais famosos do clã Hyuga, que é a rotação. Um taijutsu que ele é tão poderoso que ele utiliza os pontos certos de chakra para poder emanar uma esfera que consegue repelir os ataques em 360 graus. Ou seja, um doujutsu que só é possível com o poder do Byakugan, já que o Byakugan consegue ver todos os pontos de chakra do oponente. E lá na Quarta Guerra Ninja, nós vemos que simplesmente a Hinata ela conseguiu com êxito executar a palma de vento contra um dos braços do Jubi. Muitas pessoas acharam
isso absurdo, mas não é tão absurdo assim. Se levarmos em consideração que o poder do Byakugan dela estava expandido pelo chakra da Kurama, ela conseguiu simplesmente localizar os pontos vitais daquele braço e conseguiu repelir o braço do Jubi com a palma de vento. Vale a pena ressaltar que o Neji e a Hinata, naquele momento do clã Hyuga, eles eram um dos membros mais fortes junto com o Hiashi, então não teria como ela demonstrar um feito menor, até mesmo porque ela era uma das personagens principais ali naquele momento da obra. Por mais que ambos os clãs, tanto o Uchiha quanto o Hyuga, eles sejam poderosos, cada um tem os seus feitos e destaques em certos quesitos. Não necessariamente o clã Uchiha com o poder do Sharingan e do Mangekyo Sharingan, eles são mais poderosos. Também nem o clã Hyuga com o poder do Byakugan e do Tenseigan, eles são mais poderosos. Mas se levarmos em consideração que ambos eles têm cada um a sua exclusividade no quesito do Jutsu, eu tenho certeza que numa listagem alguém do clã Uchiha ou alguém do clã Hyuga, eles vão estar entre o top 10 de clãs mais poderosos de toda a obra. E como eu falei, galera, não dá pra desmerecer o poder do clã Hyuga simplesmente porque ele não teve o mesmo aproveitamento igual o clã Uchiha. Já que, bem, se fosse o Madara utilizando o Byakugan na obra, ele demonstrando todos aqueles feitos, e a história ela fosse moldada pro Byakugan, o Byakugan seria o doujutsu mais roubado de toda a obra. Então, fica aqui um pequeno questionamento a mais. Se o Byakugan tivesse demonstrado um poder evolutivo muito mais interessante, aonde que nós conseguiríamos chegar? Meu nome é André, galera, e muito obrigado por ter ficado até o final. Se você quer ver vídeos mais como esse, a partir desse mês de julho, a gente vai estar publicando vídeos cada vez mais trabalhados e principalmente vídeos mais interessantes. Deixa aqui seu like, comenta aqui sua opinião e é isso. Muito obrigado, fiquem bem e fui!